Tony Presley, sou engenheiro mecânico e há muitos anos tenho uma paixão imensa pelo Elvis e vou contar para vocês aqui um pouco da minha história, como tudo aconteceu. Aos meus 9 anos de idade, meu pai levou para minha casa um vinil do Elvis e colocou algumas músicas do Elvis, né? E aquilo me fascinou porque era um estilo diferente, uma voz diferente, né? Ficou aquela coisa, poxa, quem é esse artista que está com essa música diferente assim e esse som? E aí o tempo passou, certo dia meu pai chega da cidade e me presenteia com uma revista, né? Que aí nessa revista eu mostrava a história do Elvis toda e infelizmente era lançada pela morte do Elvis em 1977 em agosto. O que mais me encantou é que o Elvis, quando criança, ele é de uma formação de pessoas muito pobres em Tupelo, no Mississippi. E eu tinha essa infância muito pobre e quando eu vi a história do Elvis, eu vi que ele foi um exemplo de sucesso. A primeira música do Elvis que eu tive contato, isso já aos 9 anos, foi It's Now or Never. Então, a princípio, quando meu pai colocou essa música lá na vitrola, eu não entendia nada porque era em inglês e eu tinha 9 anos e eu não podia entender. Mas a melodia me fez, assim, me deixou muito feliz, me deixou muito... Eu senti que tinha algo ali que podia me fazer crescer, acreditar no futuro, me sentir realmente realizado. Então o It's Now or Never naquela época foi para mim um marco de início da música com o Elvis, tá? E tanto é que me fez até hoje, quando canto essa música, eu me emociono porque eu remeto à primeira música quando criança e o meu primeiro contato musical com ela. O tempo passou e eu lutei para realizar meu sonho que eu tinha falado com 9 anos, que um dia eu ia conhecer a casa do Elvis. Só que a gente não sabe quando isso acontece, só que a gente tem que acreditar e fazer algo. E eu fiz. Fui estudar, me formei em engenharia, trabalhei muito. E quando foi em 2006, eu tive a felicidade de ser convocado para ir para os Estados Unidos para fazer uma desmontagem de máquinas e trazer essas máquinas para o Brasil. E assim eu fui. Só que eu fui para uma região bem distante, tá? Eu fui para Hartwell, na Geórgia, a quase 8 horas de viagem de carros para o Tennessee, onde tem a casa do Elvis. Mas eu não tinha ideia de que eu iria para lá. Eu fui trabalhar e assim foi acontecendo, tá? Quando foi em dezembro, eu precisei voltar para o Brasil, por questão de parada do trabalho lá e retornar em janeiro. E aí eu decidi com uns amigos que seria o momento. Antes de voltar para o Brasil, a gente decidiu ir para Memphis, conhecer a casa do Elvis e os ambientes que tinham a ver com o Elvis. E aí saímos de manhã cedinho, subimos num Buick e viajamos por quase 9 horas, passando pelos estados do Alabama, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Mississippi, né, e chegando até o Tennessee. E aí vocês não têm noção da alegria de aquele garoto conseguir realizar um sonho de muitos anos. Então quando eu chego na Elvis Presley Boulevard, inicio ela e vejo aquele nome imenso, eu digo, é verdade, senhor, muito obrigado. Na mesma hora eu agradeci dentro do carro a Deus por me dar aquela oportunidade de estar realizando. Mas foi quando eu cheguei em frente aos portões de Graceland é que a emoção realmente bateu e realmente eu pude ver que o sonho estava sendo realizado. E aí a emoção não dá para conter, né? Até hoje quando eu falo eu me emociono. E a partir daquele momento estava dando início à realização de um sonho gigante. E aí conheci a casa do Elvis, conheci a cidade e muitos ambientes ligados ao Elvis, tá? Em 2006. Mas como foi muito rápido isso, que eu tinha que voltar, né, no outro dia para o Brasil, ficou aquela coisa na minha cabeça, eu preciso retornar agora e retornar com mais tempo. E aí, em 2010 eu retorno aos Estados Unidos e aí com 10 dias de férias eu consigo visitar a casa do Elvis com mais tranquilidade, conhecer toda a cidade, conhecer Tupelo no Mississippi e tudo que tem a ver com Elvis aí com mais tranquilidade. E inclusive registrei tudo isso com fotos, com vídeos. Você não tem noção da emoção que é filmar a realização de um sonho, seja ele qual for. Quando você realiza, é tudo na vida, tá? Assim foi meu primeiro contato com a história do Elvis lá na cidade, na região em que ele viveu por muitos anos. A minha intenção, né, era tão somente se eu conseguisse chegar só em Graceland, que hoje é o museu do Elvis,
e ter o primeiro contato com ele, isso já era suficiente. Então eu já estaria realizado, estaria satisfeito. Mas, além disso, eu fui conhecer outros ambientes ligados ao Elvis por onde ele passou. Você tem ideia, eu fui num restaurante onde o Elvis costumava, né, logo no início da carreira dele, a visitar e comer o sanduíche, né, o Burger King, e ele sentava lá e numa dessas idas tiraram uma foto, ele na mesa, e colocam-se, nesse exato local eles colocam a foto do Elvis nessa mesa. E eu tive o prazer de comer o sanduíche do Elvis exatamente sentado ao lado dessa, exatamente na mesa e na cadeira que o Elvis ficou na época e do lado da foto que foi tirada. Em um dos meus passeios a conhecer os ambientes do Elvis, um dos locais muito conhecido em Memphis, que é um ponto turístico de Memphis, é a Beale Street, que é uma rua onde tem vários restaurantes, várias casas de show, inclusive tem a B.B. King House, né? E você pode ver ali realmente a essência do blues dos Estados Unidos. É nesta rua, eles fecham, os policiais fecham de um lado do outro e você à noite passa a noite andando por aquelas casas, assistindo shows, tomando um drink. E tem, entre essas casas, tem locais que o pessoal monta uma banda e vai cantar os blues. E num desses dias, estava eu e o meu amigo Girleno, nós fomos passear por essa rua e quando foi no final do dia, tirei várias fotos, várias pessoas tiraram foto comigo, né? Chamava de Elvis lá e aquela emoção toda, a gente se sente realizado, né? Quando alguém nos compara ao Elvis, um cara inimitável, incomparável, mas você se sente feliz porque você é fã e aí a ideia é essa, se sentir realizado com o que você gosta. E eu fui passando, antes de ir embora eu vi uma banda tocando e tive a intenção de ir lá, conhecer, e fiquei assistindo essa banda. E quando ele concluiu a música, ele olhou de longe e fez Elvis, it's coming here. Eu olhei para trás, né, porque eu imaginei que não podia ser comigo aquilo ali. Eu estava nos Estados Unidos, na Beale Street, e uma banda de blues me chamar ao final da música, aquilo parecia sonho. E aí ele me chamou e realmente era comigo. Eu fui até o palco, né? E ele perguntou de onde era, eu disse que era do Brasil, eles vibraram, tinha uma plateia muito grande assistindo. E ele falou para mim, você quer cantar uma música do Elvis? Eu disse, rapaz, quero, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque não está treinando. Ele disse, não tem problema, me diga uma música aí. Aí eu dei o tom de uma música e eles naturalmente conheciam demais, começaram a cantar, a tocar, né, na verdade, começaram a tocar essa música e eu cantei. E aí o público pediu mais uma e terminou que eu cantei 3 músicas. Então vocês imaginam um sonho que você tem de apenas conhecer a casa do Elvis, você termina conhecendo a casa do Elvis, você termina conhecendo os lugares que o Elvis teve e você consegue ter a oportunidade, que para mim isso é divino, tá? De cantar na terra do Elvis com uma banda de blues da região. Eu tive na Sun Ra quando o Elvis gravou pela primeira vez, no exato local que o Elvis gravou, e eu tive a oportunidade de gravar It's Now or Never, aquela música lá do início, que foi a primeira que eu escutei do Elvis no vinil que meu pai trouxe lá para casa. Eu consegui gravar um CD com esta música no mesmo estúdio do Elvis, gente. Então vocês não têm noção do quanto eu sou realizado nesse sonho. São muitas histórias que eu posso estar aqui passando horas, dias contando para vocês. A minha história com Elvis como fã, ela tem um tempo grande onde eu me dedico a colecionar as coisas do Elvis e a entender a história do Elvis e me aprofundar na história. Então, desde o conhecimento do Elvis na região dele, a colecionar e até essa paixão por Elvis, para mim eu estava satisfeito. Até que alguém chega para mim e diz, mas rapaz, você é muito fã do Elvis, você podia cantar as músicas do Elvis. Eu disse, não, mas não tem condição de cantar, é mais complexo. Mas por quê? E aí, com esse incentivo, eu comecei a avaliar, peraí, o que é que me falta? Primeiro falta eu ter o domínio da língua e depois ter o aprofundamento de como cantar. E aí eu procurei saber, peraí, para eu começar tudo, eu preciso saber se eu tenho uma voz que possa permitir isso. E aí fiz teste de voz e eu sou barítono. E o Elvis era barítono, então só isso já começa a me dar uma motivação. Pensei, peraí, agora como é que eu vou aprender as músicas? Vai ouvir o Elvis, pô, não tem professor melhor do que o Elvis Presley. E aí eu fui ouvir diversos materiais que eu tenho do Elvis, os shows, as músicas, a dicção, o jeito dele. E aí decidi começar a mostrar isso, porque aí você acha que você está já sabendo, você precisa da avaliação do público. E aí eu comecei a cantar na época, né, ainda na época de fita cassete, eu comecei a cantar para a família, para os amigos,
E o pessoal foi gostando e me motivando, até que a mesma pessoa que me indicou, que me deu a dica de eu, vamos dizer, começar a cantar o Elvis, me apresentou músicos. E aí nós começamos a ensaiar e decidimos fazer um show de apresentação. Então em 2005 eu faço minha primeira apresentação para um público de 500 pessoas numa quadra de esporte de um colégio. E gente, a partir dali eu decidi, a partir de agora eu vou me dedicar mais, vou me aprofundar, vou estudar, porque eu quero fazer esse tributo ao Elvis. E assim começou a minha história como Tony Presley, onde uma amiga minha chegou para mim e fez: Tony, ela sempre me chamava Tony, eu disse: rapaz, você tem que ter um nome artístico. Você pega Tony e leva o sobrenome do Elvis e cria essa marca chamada Tony Presley. E até hoje eu uso. Então onde eu vou fazer shows, todo mundo já me conhece e diz: ó, Tony Presley está chegando. Hoje tem show de Tony Presley. Então eu estou há 12 anos fazendo um tributo ao Elvis e quero, Deus me dê mais vários anos aí para frente para continuar levando esse legado e passando essa história maravilhosa do Elvis Presley através da música. Antônio Gomes é um engenheiro mecânico profissional há 20 anos. Isso para mim, na minha vida, eu entendia que a minha vida era isso, tá certo? Era ter estudado, ter uma profissão, trabalhar e realizar sonhos materiais, né? E ser feliz com isso aí. Eu nunca imaginava que eu podia ser um artista ou me tornar um artista. Nunca pensei isso na minha vida. Eu só pensava em colecionar as coisas do Elvis, conhecer a história do Elvis, conhecer os Estados Unidos, e para mim isso já seria de bom tamanho. Então quando o Elvis aparece na minha vida e transforma essa ideia de uma pessoa normal do dia a dia em um artista, isso completou minha vida. E o Elvis fez isso na minha vida, tá? Através de quando eu conheci a história dele e ver o quanto Elvis era tímido. E eu não acho que exista ninguém mais tímido do que eu nessa terra. Sou sim, com certeza. Então o Elvis me fez quebrar essa barreira da timidez e me transportar de um engenheiro profissional de empresa, de área, para um artista musical, onde eu consigo, através disso, né, mostrar um projeto de uma dimensão assim gigante, onde você, quando está cantando Elvis, eu me transformo. O pessoal diz para mim: rapaz, é um personagem. Quando você começa, que coloca aquele óculos, você se transforma no Elvis. E aí todas as barreiras para mim são vencidas, porque aí eu já sou um personagem em tributo. E isso me fez me sentir muito melhor, me sentir como pessoa melhor. Eu trago em mim, eu sempre fui educado para dar bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença. Eu não imaginava que o Elvis, um mega astro mundial, fosse assim. E aí eu descobri lá que o Elvis era assim. Então é uma personalidade muito parecida, tá? Mas jamais, eu sempre gosto de dizer, jamais eu quero ser igual ao Elvis, porque o Elvis é inimitável, o Elvis é único. Mas eu quero ser pelo menos 1% do que foi o Elvis, porque aí eu estarei realizado e percebo no dia a dia, nos meus shows, nas minhas palestras, nos momentos de encontro com as pessoas, eu vejo o quanto o Elvis é algo bom, que eu consigo fazer amizades. Era uma pessoa muito retraída, eu sempre fui muito na minha, muito tímido, aí você não consegue se relacionar bem. Mas a partir do momento que eu incorporei esse personagem na minha vida e descobri esse lado artístico do Elvis, hoje eu tenho muitas amizades, eu consigo me relacionar bem com todos, aonde quer que eu vá, as pessoas são muito bem, me aceitam muito bem, me elogiam. Tem pessoas, recentemente fiz 3 shows aqui na cidade, um dos shows o pessoal chegou para mim e falou: rapaz, tu tá de parabéns, a cada show você melhora. Gente, isso é assim, pagamento total, é uma realização. Então quando eu volto no tempo, com 9 anos, que eu acreditei que eu podia conhecer a casa do Elvis, eu não imaginava que hoje eu conseguiria chegar a fazer shows e alegrar multidões, por onde quer que eu vá. Então eu me sinto realizado e o Elvis na minha vida foi algo que eu precisava muito e que me completou e que hoje eu agradeço muito a ele. Primeiro a Deus, que traz todas essas coisas boas quando você acredita e faz algo, que traz essas coisas boas. E uma das coisas boas que ele trouxe na minha vida foi Elvis Presley. Meu primeiro contato com a motocicleta foi nos filmes do Elvis. E um dos primeiros filmes que eu assisti do Elvis foi no filme Rastabout, em 1964,
onde o Elvis pilota uma Honda 305 Super Rock. E aquilo ali me fascinou, porque eram as viagens que ele fazia no filme, e eu sentia a liberdade naquele filme. E eu imaginava, puxa, deve ser muito bacana pilotar uma motocicleta. Só que eu era uma criança ainda, e aí despertou aí nesse momento. Eu imaginei, um dia eu vou ter uma motocicleta. Só não imaginava que também iniciaria com uma Honda. Elvis Presley, como um nativo americano, tinha realmente uma paixão muito grande por motocicleta. Inclusive o Elvis colecionava motocicletas. E uma das grandes paixões do Elvis não tinha como ser diferente, é Harley Davidson. Aí quando eu estive lá no Museu Elvis, eu pude ver a quantidade de motocicletas que tinha na coleção dele. E aí, então, a maioria delas Harley Davidson. E Elvis tinha toda essa coleção e paixão por motocicleta. E aí, essa paixão do Elvis é muito antiga. E isso me motivou muito a também gostar de motocicleta. Hoje eu tenho uma Honda 750 cilindrada, ano 2008. É uma moto assim que, para mim, eu sou muito feliz com essa motocicleta. Ela me leva aos locais que eu tenho interesse, que eu gosto. Sempre que eu posso, eu faço meus passeios, tá? E é uma moto não para velocidade, é uma moto para você apreciar a natureza, para você curtir o ambiente que você está passando e que as pessoas possam te ver, tá certo? Sou muito apaixonado por preto e por cromados, e aí eu me realizo nessa máquina aqui. Eu nunca imaginei que eu pudesse conseguir tantos amigos, conhecer tantos lugares, conhecer ambientes e forma de vida assim que me deixasse realizado quando, a partir do momento que eu tive contato com motocicleta. Eu pude ver que esse mundo do motociclismo é uma coisa muito gratificante, prazerosa, e que te motiva cada vez mais você interagir com as pessoas e conhecer e fazer-se conhecer a sua vida em relação a elas, tudo voltado para esse objeto chamado motocicleta. Sou motociclista, sou do Tropeiro do Asfalto aqui de Campina Grande, na Paraíba. Tenho muito orgulho de fazer parte desse motoclube, onde tenho vários amigos que pensam como eu e que têm a mesma forma de lidar com as pessoas, o mesmo carisma, a mesma atenção e reconhecimento a partir de um ambiente que propicia você ter respeito, você ter amizade, você entender o outro e ajudar. E hoje eu me sinto muito realizado em fazer parte do motociclismo e poder, sempre que posso, viajar com eles e conhecer lugares e conhecer pessoas. Hoje eu acho que eu estou completo na minha vida diária, no que eu tenho feito como ser humano.